Capítulo 68. Lar é levado aonde quer que você vá. Dan soltou um grunhido enquanto subia as escadas com dificuldade, sentindo os músculos dos braços e das costas em espasmo. Ele vinha praticando esgrima com Kallen todos os dias. Não dava mínima para a espada e detestava acordar antes do sol nascer, mas desde que chegaram a Aravel, Kallen estava sendo assediado por qualquer um que conseguisse colocar as mãos nele. Praticar esgrima era a única maneira de Dan garantir que passaria algum tempo com Kallen. E agora que havia feito aquele juramento, ele meio que tinha que mostrar a cara. Sem falar que, além da espada, ele passava as tardes praticando arco e flecha com Alia e Lirey. Lirey até tinha voltado a falar depois da visita de Aezon. Eles não conversaram por muito tempo, mas assim que ele foi embora, foi como se ela tivesse voltado a ser como era antes. Resumindo, Dan estava absolutamente exausto. Mas era o mais feliz que se sentia há muito tempo. E fez questão de se agarrar a essa felicidade enquanto empurrava a porta no topo da escada. O quarto era 3 vezes maior que o dele, lá em clareira. 2 camas encostavam na parede do fundo, cada uma com uma mesinha de cabeceira. Entre as mesinhas, Loura, uma das rebeldes que acompanhou Kallen pelas terras queimadas, estava sentada numa cadeira com as pernas cruzadas, segurando um livro encadernado em couro verde. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, levando um dedo aos lábios enquanto colocava o livro sobre a mesa ao lado e se levantava. Eles estão dormindo, sussurrou ela, colocando a mão no ombro de Dan e conduzindo-o em direção ao arco na parede, à esquerda da porta por onde ele acabará de passar. A luz do luar filtrava-se pelo céu quando eles saíram para a varanda. O vento e a chuva que haviam caído antes cessaram, e o ar continha um calor que anunciava o início do verão. Como eles estão? Perguntou Dan, virando-se para Loura. A mulher tinha vivido apenas 1 ou 2 verões a mais do que ele. Seus cabelos chegavam aos ombros e ela sempre os usava soltos. Elia, a mãe de Riste, vinha sofrendo de terrores noturnos desde que chegaram a Aravel, e Loura, junto com outras pessoas, se ofereceu para vigiá-la durante as noites. Dan costumava visitá-la quando sabia que ela estava lá. Ótimo! Loura olhou para dentro da sala. Eles comeram ainda mais hoje do que ontem. Estavam perguntando por você e pelo Draleide. Quer dizer, Kallen. Dan riu. Ele fica um pouco irritado quando você o chama de Udraleide. Ele é assim mesmo. Eu faria questão de que todos me chamassem de Udraleide. Loura sorriu, a luz da lua brilhando em seus olhos. Obrigado, disse Dan, apoiando a mão na balaustrada de pedra branca e olhando para Elia e Lars, que dormiam em suas camas. Por cuidar deles. Loura balançou a cabeça. É o mínimo que posso fazer. Kallen nos trouxe de Berona. Eu odiava aquele lugar, sempre olhando por cima do ombro, sempre me perguntando se alguém viria me buscar, cada dia levando ao outro. Além disso, gosto do silêncio. Me permite ler. O que você fez em Berona? O calor se dissipou do rosto de Loura, e ela colocou a mão direita sobre a esquerda. Eu era uma sussurradora. Ela olhou para Dan, hesitante. Eu era uma cortesã. Muitos dos meus clientes ocupavam altos cargos no círculo, alguns na nobreza de Berona. Muitos gostavam de conversar enquanto estávamos deitados. Eu contava esses sussurros para Sulin, e ela para Ingvat. Antes de tudo isso, Dan nunca tinha estado numa cidade, mas sabia o que era uma cortesã. Compreendia por que sentar-se ao lado da cama de Lars e Elia e ler era um alívio bem-vindo. Vocês estão aqui agora. Loura assentiu com a cabeça, com um sorriso sem alegria no rosto. Drunir está lá fora. Dan se debruçou sobre a balaustrada e assobiou. A resposta foi um relincho animado que ecoou pela noite. É melhor você escovar os pelos dele. A alegria voltou ao sorriso de Loura, e ela riu. Ela cutucou o peito de Dan com o dedo. Ou eu juro. Eu escovo. É uma via de mão dupla. Eu escovo, ele me escova. Depois, nós dois cantamos uma canção, ou melhor, eu canto uma canção e ele tem que ouvir, porque ele é um cavalo. Você é um idiota, disse Loura, rindo. Às suas ordens. Dan fez uma reverência irônica. Vá, ele gosta mais de você do que de mim. Depois, talvez vá dormir um pouco. Eu fico aqui até a próxima pessoa chegar. Loura olhou para Dan por um instante, seu olhar suavizando, e então assentiu. É melhor você não ficar aí sentado bebendo vinho de novo. Dan ergueu as mãos. Sob o olhar de Eliara, eu juro. Quem vai tomar o seu lugar? Ótimo! Loura estreitou os olhos como se tentasse encontrar algo no olhar de Dan. Ingvat estará aqui em algumas horas para vigiar a noite.
Argue. Dan jogou as costas para trás. Qualquer um, menos a Ingvat. Ela faz você se sentir culpado só de olhar para você. Ela faz isso, mas só se você for realmente culpado de alguma coisa. Laura sorriu com conhecimento de causa, depois voltou para o quarto, checando Elia e Lash antes de ir até a porta, dando um sorriso para Dan antes de fechá-la atrás de si. Só você e eu, sussurrou Dan, olhando para Elia e Lash. Duas cadeiras de madeira estavam encostadas na parede à esquerda do arco da varanda. Ele agarrou uma, puxando-a para si e tirando a mochila das costas. Deixou a mochila cair no colo enquanto se sentava na cadeira. Dan desfez as fivelas da sacola, abriu a aba superior e retirou uma jarra de hidromel de cerâmica com rolha que conseguirá encontrar na cidade. Colocou a sacola no chão, ouvindo o tilintar de mais duas jarras batendo uma contra a outra. Ela disse que não queria vinho, sussurrou para si mesmo, sorrindo. O som de Drunir relinchando chegou até nós pela janela. Dan retirou a rolha do jarro, tapando o nariz sobre a boca e inalando profundamente o aroma. Cobriu a boca ao tossir, sentindo o cheiro forte da bebida alcoólica atingir sua garganta. Bem, não vai ser tão bom quanto o seu, sussurrou para Lash, que dormia. Ele afastou ainda mais o nariz, sentindo um leve toque de mel. Uma para mim. Dan levou a jarra aos lábios e tomou um gole, sentindo ardência enquanto o hidromel descia pela garganta. Não era nem de longe tão doce quanto o hidromel de Lash, mais uma bebida destilada do que um vinho. Mas serviria. Uma para você. Dan ergueu a jarra no ar, gesticulando na direção de Lash. Bem, duas para mim, eu acho. Ele tomou outro gole profundo, soltando um chiado agudo depois de engolir. Como eles estão? Dan se virou e viu Kallen parado na porta. Seu amigo parecia ter passado as últimas noites apanhando até ficar em frangalhos por diversão. Os olhos de Kallen estavam com olheiras roxas, seu cabelo encharcado pela chuva, um corte recente, do qual ainda escorria um fio de sangue, marcava sua bochecha direita, e seus ombros estavam caídos. Dormindo. Dan se levantou, sentindo os músculos protestarem. Fez um gesto para que Kallen se sentasse em sua cadeira enquanto puxava a segunda e se acomodava nela. Imagino que o voo esteja indo bem. Kallen inflou as bochechas em resposta, mancando pela sala, desabotoando o cinto da espada e colocando-o no chão. Soltou um longo e pesado suspiro ao afundar-se na madeira. Depois de um instante, olhou para Dan e para o jarro em sua mão. O que é isso? Meu. Dan. Tem mais coisa na mochila. Dan acenou com a cabeça para a mochila que estava no chão ao lado da cadeira de Kallen. Kallen abaixou-se e puxou uma das jarras de hidromel de cerâmica, examinando-a com ceticismo. É hidromel. Bem, é o que se considera hidromel por aqui. Tem mais gosto de... Dan parou e observou Kallen tirar a rolha da jarra e tomar um longo e apetitoso gole do hidromel. É bem forte, você provavelmente não deveria. Dan franziu os lábios enquanto Kallen continuava a beber. Tudo bem, o que eu sei? Cold afastou a jarra dos lábios e soltou um longo suspiro, seguido de uma respiração pesada. Tem gosto de mijo. Mijo com gosto de mel, corrigiu Dan, erguendo um dedo. É uma distinção importante. Porque se não tivesse aquele toque de mel, eu ficaria realmente na dúvida. Kallen inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos nas pernas enquanto se engasgava com o riso, tentando manter a calma por Elia e Lash. Respirou fundo algumas vezes, depois ergueu a cabeça, olhando para o homem e a mulher que jaziam nas duas camas. Eles estão aqui por minha causa, Dan. Não pense assim. É verdade. Tudo isso começou quando trouxe o legado de Eric à tona depois dele em As Duas Barcas. Não, tenho quase certeza de que tudo isso começou quando você decidiu se intrometer entre os soldados imperiais e a Aeson, mas, sabe como é, são questões de semântica. Isso arrancou um sorriso breve de Kallen, mas ele apenas respirou fundo e tomou outro gole da jarra. Dan se sentiu estranho ao ver Kallen daquele jeito. Dan havia mudado desde que deixara a clareira, ele sabia disso, mas não tanto quanto Kallen. Kallen sempre tivera um passo leve, sempre enxergava um pouco de luz nos dias sombrios. Isso ainda estava lá, em algum lugar abaixo da superfície, mas estava coberto por um peso que oprimia seus ombros. É isso que você é, Kallen. Você é o cara que devolve o manto. Eu sou o cara bêbado, me perguntando para onde você foi. E o Rist é o cara tão ocupado lendo seus livros que nem percebeu que existia um manto. Você já pensou que, se fosse eu ou o Rist que tivéssemos assumido esse manto, provavelmente nem estaríamos aqui? É engraçado como as coisas funcionam. Você se escuta às vezes. De vez em quando.
Dan franziu os lábios. Quando a vontade bater. Que tal continuarmos bebendo este hidromel enquanto observamos esta pequena inversão de papéis aqui? Dan gesticulou na direção de Lashes e Elia. Então, quando Ingvad vier assumir o comando e nos explicar por que não devemos beber até cair, nós vamos, pegamos o resto que escondi debaixo da minha cama e levamos meu cavalo para encontrar o seu dragão. As vibrações dos passos de Truzil sacudiam as costas de Riste, lentas, constantes e metódicas. O cavalo estava cansado. Riste não o culpava. Eles marchavam há dias com pouco descanso desde que receberam a resposta do alto comando de que o primeiro exército, o que restava dele, deveria seguir para Berona para receber novas ordens. O segundo e o quarto exércitos permaneceram em Elkenrim, aguardando reforços, e a guarda do dragão ficou com eles. Com os elfos de Linalion e seus dragões agora ocupando todas as terras a leste de Seeple, não havia muita escolha. Ao seu redor, o que restava do primeiro exército caminhava penosamente, em vez de marchar, pelas planícies cobertas de grama, letárgico em cada passo. O primeiro exército havia se saído melhor que os outros, restando-lhes pouco mais de 2.500 homens vivos. Quase ninguém falava, e não havia um pingo de alegria entre eles. Até mesmo os cavalos e animais de carga, aqueles que conseguiram rastrear depois que ela e os rebeldes os libertaram, estavam sombrios. Agora que Riste tinha visto a guerra, entendia ainda menos sobre os contos dos bardos. Nada de heróico ou nobre havia surgido da batalha em As Três Irmãs. Apenas morte e escuridão. Riste deixou uma das mãos cair ao lado do corpo, os dedos roçando a gema incrustada no pomo da adaga que Garramon lhe dera. Sem olhar, sabia que ela brilhava com uma luz vermelha. Podia sentir a essência ali dentro. Metade de sua mente queria se conectar a ela, sentir aquela sensação de calma e poder. Mas a outra metade recuava, sabendo que fora feito para adquirir a essência. Todas as noites, quando Riste fechava os olhos, via o rosto da elfa, o choque, a compreensão. Todas as noites ele a via morrer, sentindo sua essência vital se concentrar na gema. Cerrou os dedos em um punho e ergueu a mão de volta para as rédeas de Truzil. Você quer conversar sobre isso? Neera cavalgou para a esquerda de Riste. Ela não falava há algum tempo. Sobre o quê? Riste não estava tentando ser evasivo. Ele realmente tinha dificuldade em escolher qualquer uma das coisas sombrias que haviam acontecido recentemente. A druida, a garota. Riste suspirou, balançando a cabeça. Depois que Farda e os outros Justicars libertaram ela e o deixaram inconsciente no chão, ele acordou com Garramon, Magnus, Anila e alguns outros magos invadindo a tenda de interrogatório. Eles o interrogaram e ele contou a verdade, em sua maior parte. Ele não havia dito que esperava libertar ela. Em vez disso, disse que Garramon o enviará para lhe dar água, o que, é claro, não aconteceu, mas para alívio de Riste, o homem corroborou sua história. Todo o resto que Riste contou era verdade. Ele encontrou o comandante Talvari, o general Vandimiri, o general Fulker, o general Anat e Farda já na tenda. Farda matou os outros e levou ela, partindo junto com os outros Justicars. Isso foi escândalo suficiente para que a maioria deles se esquecesse completamente de Riste. Ele simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Mas quando Garramon trouxe Riste de volta ao acampamento dos magos, interrogou-o novamente. Garramon havia pedido a Riste que saísse da tenda antes que ela fosse interrogada, mas pelo que Riste ouvirá, ela não dissera uma palavra. Riste sabia, porém, que Garramon percebera que ela era da clareira apenas pelo olhar que trocara com ele. Então, Riste decidiu contar-lhe a verdade, dizer-lhe que fora libertá-la. Sabia que Garramon teria entendido tudo, e ser honesto com o homem seria vantajoso para ele. Ele podia confiar em Garramon. A princípio, Garramon reagiu com calma. Disse a Riste para não contar a ninguém o que realmente havia acontecido e até o agradeceu por sua honestidade. Mas a calma do homem mudou quando Riste lhe disse o nome de ela. Porque o nome de ela importava tanto, Riste não sabia. Não fazia sentido, mas, pensando bem, nada fazia. Ela estava viva. Não só estava viva, como estava incendiando acampamentos do exército de Loria com a rebelião. E, para piorar ainda mais a situação, ela era uma druida. Riste passará todas as noites desde então lendo druidas, uma magia perdida à luz de velas, concentrando-se inteiramente nas sessões sobre os aldruidas. Tudo sobre ela coincidia com o que Duran Linolda afirmara sobre os aldruidas, até mesmo o que ele ouvirá sobre ela aparentemente usar uma coruja para atacar o justiçar. Tudo parecia saído de um conto de bardo. Mas, deixando tudo isso de lado, o que fazia ainda menos sentido era o que ela lhe dissera. Ele entendia a raiva dela, mas as palavras dela. Como você pôde lutar por eles?
Ele simplesmente não conseguia entender o que ela queria dizer. Quando Rist acordou pela primeira vez no palácio em Al-Nazla, não havia lutas entre o Império Loriano e o povo do Sul. Pelo menos, não lutas de que ele soubesse. Essas começaram depois. Mas foram as facções em ascensão que causaram os conflitos. E Rist, até então, só havia lutado contra elfos. Mas, na verdade, ele ainda conseguia entender a raiva dela. O jeito como os soldados começaram a falar dos rebeldes, como se fossem inferiores, também o incomodava. Não, o que o deixou perplexo foi o que ela quis dizer quando disse: "Você deveria ser o amigo mais próximo dele. Como você pôde se voltar contra ele, Rist?" "Trair quem?" sussurrou ele, apertando as rédeas de Truzil. "Calem. Dan." Aqueles dois eram as únicas pessoas que Rist considerava seus amigos mais próximos, mas ele jamais os trairia. Nunca os traiu e jamais os trairia. Então, do que ela estava falando mesmo? Rist. A voz de Neera tinha aquele tom irritado. Ele havia se perdido em seus pensamentos novamente. "Desculpe." Ele deu a Neera um sorriso fraco. "Tudo está. Não é como eu imaginava." Neera assentiu com a cabeça, ajeitando-se na cela. "Entendo." "Não consigo acreditar que ele se foi", disse Lena, olhando fixamente para a frente. Ela mal havia dito uma palavra desde a morte de Tommen. Quase não havia passado tempo com Rist ou Neera, preferindo se dedicar ao trabalho com o irmão Almac. Rist entendia. Lena e Tommen eram particularmente próximos. Nós dois deveríamos ser os que nos protegiam. Desde que Rist conheceu Lena, Neera e Tommen, Lena sempre fora mais calma. Sempre fora tão segura de si. Mas agora, enquanto cavalgavam, com o exército marchando ao redor deles, ela soluçava. Rist apertou as rédeas de Truzil com os dedos, pressionando a língua contra o céu da boca. Ele queria chorar. Queria lamentar pelo amigo. Tommen sempre fora tão genuíno. Desde o início, tratara Rist como um verdadeiro amigo. E por trás da sagacidade e das piadas, ele realmente se importava. Ser um curandeiro lhe caía como uma luva. Não era justo que Tommen tivesse morrido. Deveria ter sido Rist. Então, Rist quis chorar, mas não chorou. Em vez disso, permitiu que Lena sentisse a sua dor. Assim que o sol se pôs sobre as montanhas Lodar, ao longe, o exército parou para montar acampamento para a noite. Rist não pôde deixar de notar como o acampamento era muito menor do que quando marchavam na direção oposta. Tantos mortos! Depois de Rist ter ajudado a armar as tendas e a preparar os catres, ele escapuliu para o ar noturno em busca de Garramon, que lhe pedirá para encontrá-lo na entrada do acampamento quando terminasse. Rist encontrou Garramon no topo de uma rocha plana, com o olhar perdido nas chamas de uma pequena fogueira. O homem estava diferente desde a batalha, assim como todos os outros, exceto Magnus e Anila, que continuavam os mesmos de antes. "Está quente esta noite." Rist sorriu para Garramon enquanto se aproximava. Garramon ergueu a cabeça, seu olhar severo suavizando-se ao ver Rist. Ele fez um gesto para que Rist se sentasse ao seu lado. "É isso aí." Rist caminhou até a frente da fogueira, sentindo o calor através das calças, e então sentou-se na rocha ao lado de Garramon. Os dois ficaram sentados em silêncio por um tempo, o crepitar da madeira se misturando aos sons preguiçosos do acampamento se preparando para a noite. "Obrigado", disse Rist, sem desviar o olhar do fogo. "Por salvar minha vida. Só hoje me dei conta de que não lhe agradeci." Lembranças da preocupação nos olhos de Garramon quando o homem o tirou do caminho do fogo do dragão, a apreensão em sua voz, passaram pela mente de Rist. "Eu não sei o que aconteceu, eu só." "Congelou", disse Garramon. "O medo faz isso. Não há vergonha nisso, Rist. A visão do fogo de dragão é um medo incomparável. Muitos treinam e treinam. Aprimoram suas habilidades com uma lâmina ou com a faísca, aprendem o que é lutar em campos de treinamento e torneios. Mas os verdadeiros guerreiros não nascem em campos de treinamento, são forjados em campos de batalha. O espadachim mais habilidoso pode congelar ao primeiro vislumbre de uma batalha. Então, mesmo com todo esse treinamento, ainda jazem mortos na lama. O que eu preciso que você faça, Rist, é pegar esse medo e aprender com ele. Analise-o, investigue-o, aprenda com ele e compreenda-o da mesma forma que você faz com tudo mais. Há muito mais a aprender com o medo do que com a coragem. Um coração corajoso pode vacilar. Um coração que supera o medo é como aço endurecido. Eu vou. Prometo. Eu sei que você vai. Garramon sorriu enquanto voltava seu olhar para o acampamento, observando.
eu já te disse antes, eu tinha orgulho de você. E meu orgulho só aumentou. Crescido. Eu quase me matei, e você também. Você se saiu bem no campo de batalha. Você é jovem e inexperiente. A maioria dos magos de batalha não é enviada para a luta até ter muitos anos de experiência a mais do que você. E o que você vivenciou não foi simplesmente uma batalha. Foi o início de um cataclismo. Você enfrentou elfos e fogo de dragão. Há magos que viveram 100 anos e não viram uma batalha dessa magnitude. O homem se remexeu no lugar. O que me leva ao motivo de eu tê-lo chamado aqui, a adaga. As palavras pegaram Riste de surpresa. Não deveriam, mas pegaram. Na névoa de tudo o que havia acontecido, ele se esquecera do que significava preencher a gema dentro do círculo. Era o último passo para receber suas cores completas. Riste engoliu em seco enquanto levava a mão até onde a adaga estava pendurada no lado esquerdo do cinto. Ele havia coberto a gema cravada no pomo com um pedaço de algodão dobrado e amarrado com barbante. Fora estranho ver a pedra brilhar com sua luz vermelha. Lentamente, Riste deslizou a adaga da bainha, pousando-a no colo. Garramon deu um sorriso divertido para Riste ao ver o algodão amarrado. Riste desfez o nó, enfiando o pedaço de algodão no bolso enquanto o brilho vermelho da pedra banhava o tecido preto de suas calças. O passo final. Garramon olhou para a gema brilhante incrustada no pomo da adaga. Como foi a sensação? Sinceramente, Riste não tinha certeza do que deveria dizer, não tinha certeza do que um acólito deveria dizer. Decidiu ser sincero. Horrível. Engoliu em seco, mordendo o canto do lábio, relutante em encarar Garramon. Quando aconteceu, a dor sumiu do meu corpo, um arrepio percorreu meu corpo. Mas eu podia ver o medo nos olhos dela, o terror enquanto ela agarrava o próprio pescoço. Riste teve que se conter para não levar a mão ao próprio pescoço, sentindo a garganta apertar. Parecia errado. Riste manteve a cabeça baixa, o olhar fixo num pedaço de grama pisoteada perto da fogueira. Bom, disse Garramon, em tom de voz calmo. Bom. Riste se virou, dando de cara com Garramon. Os lábios do homem se curvaram em um sorriso compreensivo que só deixou Riste ainda mais confuso. Como isso pode ser bom? Porque esse sentimento, essa inadequação, não vem de preencher o receptáculo, Riste. Vem da própria morte. Tanto de testemunhá-la quanto de causá-la. Se essa inadequação algum dia desaparecer, você terá se tornado um homem completamente diferente. Ninguém deve sentir prazer em matar. Matamos apenas porque é necessário. Somos magos de batalha. É nosso dever proteger aqueles que não podem se proteger. A morte faz parte de quem somos. Você precisa considerar isso. Se você tivesse matado aquele elfo com uma adaga comum, ou uma espada, ou um arco, ou a centelha, ou qualquer outra coisa, acha que estaria livre da inadequação, da culpa. Riste olhou para a adaga, passando o dedo pela lâmina lisa de aço. Não. A pedra preciosa salvou algo da morte dela. Se você a tivesse matado de qualquer outra forma, sua essência teria sido desperdiçada, flutuando no vazio. E ela ainda estaria morta. Você ainda a teria matado. Mas agora, sua essência não está desperdiçada, ela pode ser usada. Talvez para salvar sua vida, ou a vida de outra pessoa. Da morte surge uma nova vida. Riste ergueu a adaga, envolvendo cuidadosamente a lâmina com os dedos e inclinando-a para que a gema ficasse bem em frente ao seu rosto. Observou a gema brilhar, sua luz vermelha banhando suas mãos. Pensar no elfo ainda lhe causava repulsa, mas ele não podia contestar a lógica de Garramon. Milhares morreram na Batalha das 13 Irmãs. O próprio Riste havia matado outros, suas essências se dissipando ao vento. Ao menos nessa morte singular, poderia haver alguma forma de luz. Nessa morte singular, talvez algo de bom pudesse ser encontrado. Garramon estendeu a mão e fez um gesto para que Riste lhe entregasse a adaga. O homem pegou o cabo, observando a gema uma última vez antes de puxar fios de fogo e terra, canalizando-os para a faixa de ouro que prendia a pedra, aquecendo o metal o suficiente para que se expandisse. Feito isso, ele retirou a gema e pousou a adaga em seu colo. Garramon tirou do bolso uma corrente e um fio de ouro. Segurou a pedra preciosa em uma mão e a corrente na outra, e então, com fios de ar, moldou o fio, usando fogo e terra para torná-lo maleável. Torceu o fio com ar, envolvendo na pedra preciosa e prendendo-a, antes de enrolá-lo na corrente e travá-lo firmemente, fundindo os dois metais com fogo e terra. Com fios de fogo, ele extraiu o excesso de calor do pingente recém-formado, dissipando-o no ar noturno.
Segurou a corrente pelas duas extremidades e a ergueu. Aqui. Rist hesitou, mas curvou a cabeça e permitiu que Garramon colocasse o pingente em seu pescoço. O metal estava frio contra sua pele enquanto ele segurava o pingente à sua frente, a luz vermelha brilhando suavemente. Quando chegarmos a Berona, pegaremos suas vestes e capa na Torre Alta, mago de batalha Vel. Posso estar enganado, mas acredito que você seja o mago mais jovem a alcançar esse posto, embora Neera tenha vivido apenas um verão a mais. Você trabalhou incansavelmente. Sua dedicação foi sincera e determinada, mas não termina agora. Este é apenas o começo. Sua jornada está longe de terminar. Como meu aprendiz, e depois, meu acólito patrocinado, você me trouxe um orgulho imensurável. E agora, espero que me conceda a honra de passar muitos anos lutando ao meu lado como um mago de batalha, como um irmão. Rist, como parecia ser comum ultimamente, não fazia ideia do que dizer. O orgulho o invadia, uma mistura de euforia e incredulidade. Ele era um mago de batalha. Mas, ao mesmo tempo, sua mente vagava para casa, para as palavras de ela. Como você pôde lutar por eles? Ele respirou fundo, tentando se acalmar, afastando a voz de ela da sua mente. Ela o havia deixado ali, e ele não tinha como voltar para casa, ainda não. Obrigado, Garramon. É difícil de acreditar. Garramon deu um tapinha nas costas de Rist. Magnus perguntou se lhe concederíamos a honra de nos juntarmos oficialmente aos magos de batalha do primeiro exército. Ele estendeu a mesma oferta a Neera e a Nila, e elas aceitaram. Novos magos de batalha serão designados para reforçar as fileiras assim que chegarmos a Berona, mas ele disse, e estou citando, prefiro lutar ao lado de vocês dois bastardos. Contanto que não me deixem preso debaixo de um cavalo de novo. Rist riu disso, balançando a cabeça. Ele guardou o pingente de pedra preciosa sob a camisa. Seria uma honra. Ótimo, disse Garramon com um sorriso. Porque se você tivesse dito não, a volta para Berona teria sido muito constrangedora. Garramon deixou um silêncio se instalar entre eles antes de sua expressão mudar, tornando-se mais séria. O que aconteceu na outra noite, na tenda de interrogatório? Rist sentiu um nó na garganta. Desculpe, Exarca, eu não sabia o que fazer. Eu entendo, Rist. Ela era sua filha. De onde eu venho, você cuida dos seus. É por isso que eu não mandei te acorrentar. Mas, Garramon franziu os lábios, a sobrancelha se contraindo. Você nos colocou em perigo. Somos seus irmãos e irmãs. Eu, Anila, Magnus, Neera, Lena e todos os outros. Os soldados são uma coisa, mas os magos são outra. Estamos unidos por algo maior. Aquela garota era sua filha. Mas nós também somos, e eu preciso saber que você entende isso. Preciso saber que posso confiar em você. Confiança é tudo. As palavras de Garramon atingiram Rist como uma faca. Ele não só estivera ao lado de Rist em cada passo dessa jornada, incentivando-o e ensinando, como também arriscar a própria vida para salvá-lo no campo de batalha. Garramon avançara em direção ao fogo de dragão, sem pensar em si mesmo. E ele estava certo. A decisão de Rist de libertar ela colocará todos os outros em perigo, Neera, Lena, Magnus, Anila. Ele não pensara em nenhum deles, nem por um instante. A culpa recém-descoberta o consumia. Era um cenário sem saída. Ele jamais poderia ter deixado de ajudar ela. Simplesmente não era da sua natureza. Mas, ao mesmo tempo, agora entendia que não podia colocar em risco a vida daqueles que amava. Você pode confiar em mim. Garramon fitou os olhos de Rist, a luz da fogueira iluminando os ângulos de seu rosto. Ele poderia ter pressionado Rist mais, poderia ter pedido que ele fizesse um juramento, poderia ter exigido algum tipo de garantia, mas não o fez. Simplesmente assentiu e disse, bom. Eles ficaram sentados por um tempo, Rist satisfeito com o silêncio até que se lembrou da carta em seu bolso. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um envelope e o estendeu para Garramon. Antes que eu me esqueça, quando chegarmos a Berona, você poderia enviar isto. Com tudo o que tem acontecido, faz um tempo que não respondo. Não quero que eles fiquem preocupados. Os dedos de Garramon demoraram-se sobre o envelope antes de o pegar de Rist, e mesmo assim ele o encarou por alguns instantes antes de assentir. Eu me encarregarei de enviá-lo.